Oi, gente linda! É um prazer estar com vocês aqui novamente no nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. Eu sou a Rose Alcântara e hoje nós vamos continuar com os temas que a gente vem falando aqui praticamente em todos os nossos quadros. Hoje a nossa conversa é com você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora da área de instituição de ensino. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sua aplicação nas instituições de ensino. Vocês sabem, daqui a pouco a gente vai falar, lembrar vocês que a Alcântara, junto com a Dextro, em parceria com a Dextro, estamos prestando consultoria para implementação da Lei Geral de Proteção de Dados para todos os tipos de segmentos. E hoje a gente trouxe esse tema importantíssimo, que tem muito dado pessoal aí que são utilizados, e hoje você vai saber o que você faz com esses dados e como você processá-los e organizá-los dentro da sua organização. Mas antes disso, gente, eu gostaria de lembrá-los sobre os serviços prestados pela Alcântara, mas com certeza não podia deixar de agradecer a todos vocês que estão nos seguindo nas mídias sociais, assistindo os nossos quadros e colaborando com comentários, com indicações de temas, com perguntas. Continuem participando conosco, é um prazer receber as suas sugestões e trabalhar para melhorar o nosso quadro a cada dia, viu? Lembrando que a Alcântara, ela pode prestar serviços para a sua organização ligados ao sistema de gestão da qualidade. Isso mesmo, a Alcântara presta serviços de preparação da sua organização para a ISO 9001 e a ISO 14001. Isso mesmo, para qualquer porte de organização, pois já atuamos em diversos segmentos, né? Mas se você precisa também realizar auditoria interna sobre o seu sistema de gestão da qualidade, conte com a Alcântara para fazer esse serviço. Além disso, se você já tem aquela equipe preparada e deseja formar essa equipe para que ela mesma realize a auditoria interna, contrate a Alcântara e nós podemos prestar serviços aí, o treinamento de formação da sua equipe de auditores internos. E não para por aí não. Se você precisar, tá com uma equipe enxuta e você precisa também desenvolver fornecedores através de auditorias nos seus processos, fique tranquilo, a Alcântara também pode ir até os seus fornecedores e realizar auditoria de desenvolvimento ou avaliação desses fornecedores. E para terminar, na parte de gestão da qualidade, nós ainda podemos prestar dois tipos de serviços muito legais. Você tem aquele profissional interno lá na sua organização, você gostaria de prepará-lo para ele ser o seu coordenador, o seu gestor do sistema de gestão da qualidade. A Alcântara também pode preparar esses profissionais para realizar esse tipo de serviço na sua organização. E se você não quer se preocupar com absolutamente nada, não tem problema também. Nós também podemos terceirizar esse serviço para você de coordenação do sistema de gestão da qualidade. Mas não para por aí não. A Alcântara também pode prestar vários serviços na área de gestão de pessoas. A primeira dela é: Rose, eu preciso entender como é que está funcionando o meu RH. Não tem problema, nós fazemos uma avaliação do seu processo de recursos humanos, para que você possa conhecer quais são os seus pontos de melhoria e os seus pontos fortes também. Além disso, nós podemos fazer 3 atividades básicas muito legais na parte de gestão de pessoas. Nós podemos fazer a padronização das suas rotinas de recursos humanos, desde o início até o final do processo. Além disso, nós podemos também, com base naquele diagnóstico, preparar um planejamento estratégico com ações para tornar o seu RH mais dinâmico, mais produtivo e também diferenciado, tanto para você que é acionista, para você que é um empresário e empreendedor, como principalmente para os seus colaboradores. E se você não quer ter nenhum tipo de preocupação, a Alcântara também pode terceirizar esse serviço para você e assumir toda a gestão de pessoas dentro da sua organização. Você achou que acabou? Não. Vocês sabem que a gente tem divulgado aí nos nossos quadros que a Alcântara
está em parceria com a Dextro, isso mesmo, o meu amigo aí, o Irã Eduardo Dextro, nós estamos trabalhando juntos na implementação dos requisitos da LGPD para todos os tipos de empresas, independente do porte e segmento de atuação. E lembre-se, gente, agosto tá aí, daqui a pouco, agosto de 2021, começa efetivamente todo o trabalho de cobrança em relação ao atendimento aos requisitos. Então não deixa para a última hora, faça contato conosco, nem que seja para a gente poder fazer o diagnóstico e a auditoria de mapeamento de dados e diagnóstico de dados da sua organização. E você pode continuar trabalhando conosco com a padronização também das rotinas para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. E olha só, falando na Lei Geral de Proteção de Dados, eu trouxe novamente o meu parceiro Irã Eduardo Dextro, porque nós vamos falar para você responsável por instituição de ensino, seja pública ou privada, o que você precisa tomar de cuidados nessa rotina. O Irã, ele vai estar lembrando para a gente, informando você como as instituições de ensino serão afetadas por essa lei. A primeira coisa que nós vamos pedir para o Irã relembrar para a gente é o conceito do que é dados pessoais, porque afinal de contas, o que precisa ser controlado, né? Então a gente vai pedir para ele relembrar para a gente esse conceito. Depois, o Irã vai falar para a gente qual que é o impacto da LGPD nas escolas, se existe alguma determinação quanto aos dados das crianças menores, como as escolas devem se adequar e, principalmente, quais são os primeiros passos para essa adequação. Olha só quanta informação relevante para você que é responsável aí de instituições de ensino. Pois é, então prepare-se, senta aí, começa a prestar atenção nas orientações do nosso especialista. Eu aproveito então para apresentar o meu parceiro Irã Eduardo Dextro, advogado especialista em Direito Digital e Compliance e fundador da Dextro Consultoria Digital e Compliance. É ele que está trabalhando com o Alcântara nesse processo aí de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Irã, seja muito bem-vindo ao nosso quadro novamente e hoje a gente trouxe de novo um assunto super relevante aí e de muito interesse e que tem muito dado pessoal, que manipula, utiliza de muitos dados pessoais, não é isso, Irã? Seja bem-vindo. Obrigado, Rosa. É sempre um prazer estar falando com você e para todos aqueles que estão nos acompanhando. É isso mesmo que você falou. As instituições de ensino vão ser muito atingidas, então tem muita coisa para a gente falar. Vai ser um prazer estar conversando com você sobre esse assunto hoje, tão importante que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Oi, Irã, muito legal. E para começar esse trabalho, eu acho que é melhor a gente relembrar o pessoal, porque a gente pode ter novos espectadores aqui nos seguindo, né? Relembra para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, Irã, afinal de contas, o que são dados pessoais, o que deve ser controlado e quais são os tipos de dados pessoais que a LGPD exige controle? Tá bom. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi instituída por quê? Hoje o mundo gira de coleta de dados. Todas as operações coletam, tratam qualquer dado pessoal. A lei ela é específica para o dado pessoal. Então, toda pessoa que coleta esses dados, a lei determinou que ele é chamado de controlador. Então, qualquer pessoa que coleta um dado para um fim financeiro, monetário, ele tem que obedecer à Lei Geral de Proteção de Dados. E essa lei, ela vai determinar de que forma você pode coletar esses dados. Vão ter finalidades, vão ter que ser usadas bases legais, eu vou ter que esse dado não vai poder durar para sempre, eu vou ter um tempo para guardar esse dado e vou ter que demonstrar perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que eu tomo medidas de segurança quanto ao uso desses dados.
Então, tudo isso, a Lei Geral de Proteção de Dados visa proteger os dados. E a partir do momento que você não obedecer à lei, como toda lei, ela vai haver punição. E essas punições podem ser desde uma multa, que a multa é o menos preocupante nesse caso, quanto à exclusão desses dados. Eu não vou poder usar mais esses dados, eu vou ter que tornar público que eu não uso bem esses dados, e tudo isso é preocupante para qualquer instituição que usa os dados hoje. Irã, são excelentes informações. É sempre bom a gente relembrar, porque as pessoas ficam com muitas dúvidas, né? Afinal de contas, o que a gente tem que controlar, né? Então, acho que agora já fica claro o que é um dado pessoal e quais os tipos de dados que estão sobre regulamentação da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, Irã, agora que a gente entendeu essa história de quais são os dados pessoais que devem ser controlados, qual é o impacto da LGPD no nosso público de hoje, que são as escolas? Rose, na área da educação, o uso da tecnologia digital tornou possível, com a pandemia principalmente, a continuidade das atividades, né? A manutenção, vínculo entre professor e estudante. Contudo, essa adoção em massa desses recursos digitais também trouxe um questionamento preocupante. Muitos aí se perguntam se os dados coletados de plataforma digital, aplicativo e outras tecnologias estão sendo tratados de forma que garantam a segurança e a privacidade, principalmente de crianças e adolescentes. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela estabelece que os dados podem ser coletados de forma que garantam a segurança dessas informações de quem coleta. E hoje você tinha falado, né, para a gente relembrar um pouquinho, dado pessoal é toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável. Então, qualquer informação, nome, endereço, número de documento, dentre outros, é um dado pessoal. Só que a lei vai além. Ela fala do dado pessoal sensível, onde inclui informações sobre a origem racial, étnica, convicção religiosa, filiação a sindicato e outros dados referentes, tá? Que podem gerar uma discriminação. Então, nesse sentido, as escolas têm que tomar cuidado, porque informações como histórico escolar, avaliações, dados bancários, câmeras de monitoramento, até mesmo informações de controle de acesso de portaria, devem estar protegidos e amparados com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Informação super relevante, Irã. E quando se trata de menores, né, eu imagino que a lei tem alguma regulamentação específica. O que determina a lei em relação ao uso dos dados de menores? A lei se preocupou bastante com os menores. Ela traz um artigo específico, o artigo 14, que diz que o tratamento de dados de pessoais de crianças e até adolescentes tem que obedecer regras. Esses dados de crianças só devem ser tratados com consentimento. Qual é o consentimento? Pelo menos um dos pais ou um responsável legal. O consentimento é o pai ou um responsável que autoriza que o controlador, no caso a escola, trate esses dados pessoais. Tá? Então, quem coleta esses dados, nesse caso as escolas, deve manter de uma forma pública essa informação, os tipos de dados utilizados e como são utilizados. Esses dados pessoais aí de criança, eles só podem ser utilizados com uma finalidade demonstrada. Então, a lei estabelece as finalidades e as bases legais para haver uma proteção maior para os dados de criança. Então, a responsabilidade da escola vai ser de realizar todos esses esforços para que garanta que o consentimento que foi dado pela responsável da criança possa ser baseado na lei e que ela possa usar esses dados de menor. Irã, olha quanta informação importantíssima e relevante para o meu empresário, a minha empresária, os empreendedores da área de ensino, mesmo da área pública ou mesmo da privada ou da área pública também, né, Irã? E aproveitando, quais são o que eles devem fazer para essa adequação? As escolas, elas vão ter que, a partir de agora,
conhecer melhor e avaliar seus processos internos. Elas vão ter que rever políticas, inclusive com funcionários, prestadores de serviços, para se adequar a essa lei, porque ela vai ter que garantir a segurança das informações, ela vai ter que treinar o pessoal para evitar vazamento de dados, outros incidentes, não repassar os dados sem autorização. Ela vai ter que apresentar de uma forma clara e organizada quais são os direitos que os titulares desses dados, quem está fornecendo, eles possuem com a lei. Tá? O direito de ser informado, de ter acesso aos dados, a que sejam corrigidos os dados, dados desatualizados, entre outros. Então, a instituição ela vai ter que se adaptar a essa lei. E essa lei vai gerar punições, como eu falei, advertência, multa, impedimento de usar os dados e exclusão de todos esses dados. Então, tem muita coisa para ser feito com os dados, com uma implementação, para que a escola esteja em conformidade com a lei. Excelentes dicas. E aproveitando que nós estamos falando de dicas, Irã, diz pra gente quais são os primeiros passos que a instituição de ensino, que a escola, ela deve tomar? A lei, a gente tem que lembrar que a lei já está em vigor. Então, quanto antes ela começar, quanto antes ela pode estar em conformidade com a lei. O primeiro passo para aplicar a LGPD, que a gente fala, a Lei Geral de Proteção de Dados, vai ser revisar todos os documentos, contratos de trabalho, contrato de matrícula, históricos escolares, entre outros. E também identificar quais os procedimentos da instituição ela usa, como é que ela coleta, como é que ela armazena, como é que ela utiliza esses dados, além de se adequar às bases legais, tudo isso através do mapeamento de dados. A Rose no começo já tinha falado, o mapeamento de dados é a parte mais importante da implementação. É lá que ele vai mostrar o caminho onde o dado pessoal percorre dentro de qualquer empresa, qualquer instituição. Ou seja, qual a origem, qual a sua base legal que respalda esse tratamento do dado, o nível de segurança que o dado está, tá? Entre outras informações necessárias, onde se vai analisar vulnerabilidade, as técnicas e as jurídicas. Com isso, é possível ter um panorama da situação atual e verificar esse nível de adequação que a instituição está perante a lei. Por isso que a escola deve contar com o apoio aí de profissionais da área jurídica, da tecnologia da informação, buscando uma melhor maneira aí para se adaptar aos seus procedimentos sem colocar em risco a integridade dos dados que ela coleta. Show de bola, Irã. E para a gente poder encerrar o nosso bate-papo, como é que a Alcântara e a Dextro pode ajudar essa instituição de ensino a fazer a implementação da LGPD ou fazer uma avaliação para verificar como é que está essa adequação, Irã? Primeiramente é o mapeamento de dados, como eu já te disse. Esse mapeamento ele vai diagnosticar de forma como a empresa lida com a privacidade e a segurança da informação dos seus clientes, colaboradores, parceiros e terceirizados, cumprindo aí o que fala a lei no artigo 37, que estipula que o controlador, no caso a instituição, deve manter registro das operações de tratamento. Isso tudo é feito através do mapeamento de dados que a gente pode estar ajudando a pessoa interessada a implementar a LGPD. E o outro trabalho essencial também é o treinamento. As escolas vão ter que treinar professores, gestores, funcionários, para que conheçam a lei e coloquem essas medidas em prática. Então, até na escola é interessante, vai ser importante que os alunos já tenham consciência sobre o risco de expor suas informações, principalmente na internet. Então, tudo isso é um trabalho que a gente pode auxiliar as instituições, a Dextro e a Alcântara. Show de bola. Irã, eu gostaria de agradecer muitíssimo mais uma vez a sua presença aqui no nosso quadro e convidá-lo para voltar a falar conosco aí de outros temas ligados à LGPD e de outros tipos de empresas, né, que passam por essa necessidade de adequação. Tá bom? Seja muito bem-vindo e eu espero você numa outra oportunidade. Agradeço a oportunidade e estamos aqui sempre à disposição. Eu agradeço, um abraço a todos que nos acompanharam também. Obrigada, até mais.
Pois é, gente. Então você que é aí o mantenedor de uma escola privada, você das instituições de ensino de todos os níveis, se você precisar de auxílio para realizar a adequação da sua instituição ou fazer avaliação do que falta ainda você fazer de adequação, conte com a Alcântara, conte com a Dextro, é só fazer contato conosco e nós teremos o maior prazer de ir até a sua organização, até a sua empresa e fazer esse diagnóstico. Conte conosco. Nós não podíamos deixar de encerrar o nosso quadro fazendo agradecimento aos nossos convidados desse grupo de 4 quadros. Estiveram conosco aqui nesses 4 últimos quadros a minha querida Caroline Zacariotto, fisioterapeuta e acupunturista, um dos meus queridos clientes aí, Carlos Dompieri, da Vibropac, que falou conosco a respeito de água e a proteção desses recursos hídricos. E agora encerramos os nossos quadros aí com a participação do meu parceiro Irã Eduardo Dextro, da Dextro Consultoria Digital e Compliance. Então, pessoal, precisa reavaliar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua organização, precisa implementar ou melhorar o seu sistema de gestão da qualidade, ou precisa dar uma reavaliada em todo o seu processo de recursos humanos, conte com a Alcântara Administração e Treinamento. Basta nos procurar nas nossas mídias sociais e a gente encerra aqui o nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. Até a nossa próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês hoje novamente. Até mais!